Sherlock Holmes em O Tratado Naval, escrito por Arthur Conan Doyle. Três casos de grande interesse em que tive o privilégio de estar associado a Sherlock Holmes e de estudar seus métodos tornaram memorável o mês de julho que se seguiu imediatamente ao meu casamento. Encontrou-os registrados em minhas anotações sob os títulos A Segunda Mancha, O Tratado Naval e O Capitão Cansado. O primeiro deles, contudo, lida com interesse de tamanha importância e envolve tantas das famílias mais importantes do reino que por muitos anos será impossível torná-lo público. Nenhum caso em que Holmes esteve envolvido, porém, ilustrou o valor de seus métodos analíticos tão claramente, ou impressionou de maneira tão profunda os que estiveram associados a ele. Ainda conservo um relato quase ipsiliteris da entrevista em que ele demonstrou os verdadeiros fatos para Monsieur Dubuc, da polícia de Paris, e Fritz von Waldbaum, o famoso especialista de Danzig, que desperdiçaram ambos suas energias no que se provaram ser questões secundárias. O novo século terá chegado, porém, antes que essa história possa ser contada com segurança. Enquanto isso, passo a segunda de minha lista, que também prometeu em certa época ser de importância nacional e foi marcada por vários incidentes que lhe conferem um caráter singular. No meu tempo de escola, eu tivera uma relação muito estreita com um rapaz chamado Percy Phelps, que tinha praticamente a mesma idade que eu, embora estivesse 2 séries à minha frente. Era um menino muito brilhante e arrebatava todos os prêmios que a escola tinha para oferecer, e concluiu suas proezas ganhando uma bolsa de estudos que lhe permitiu continuar sua brilhante carreira em Cambridge. Ele era, eu me lembro, extremamente bem relacionado, e mesmo quando éramos todos meninos pequenos, sabíamos que sua mãe era irmã do notável político conservador Lord Hawkesbury. Esse brilhante parentesco de pouco lhe adiantava na escola. Ao contrário, parecia-nos algo bastante malicioso que persegui-lo pelo pátio e atingi-lo nas canelas com uma baliza. Mas as coisas mudaram muito quando ele ingressou na sociedade. Ouvi falar vagamente que sua capacidade e influência lhe haviam valido uma boa posição no Ministério das Relações Exteriores. Depois ele saiu por completo de minha mente, até que a seguinte carta me fez lembrar sua existência. We are bright working. Meu caro Watson, não tenho dúvida de que se lembra de Ted Paul Phelps, que estava na 5ª série quando você estava na 3ª. É possível até que tenha sabido que, através da influência do meu tio, obtive um bom cargo no Ministério das Relações Exteriores. Eu ocupei uma posição de responsabilidade e honra até que um terrível infortúnio veio subitamente arruinar minha carreira. É inútil descrever aqui os detalhes do horrível acontecimento. Caso atenda ao meu pedido, é provável que eu tenha de narrá-los para você. Acabo de me recobrar de 9 semanas de febre cerebral, e ainda estou extremamente fraco. Pensa que poderia trazer seu amigo Mr. Holmes para me ver? Eu gostaria de ter a opinião dele sobre o caso, embora as autoridades me assegurem que nada mais pode ser feito. Tente trazê-lo o mais depressa possível. Cada minuto parece uma hora enquanto vivo nesse estado de suspense. Assere-lhe que, se não pedir seu conselho por não apreciar seus talentos, mas porque estive fora de mim desde que o golpe me atingiu. Agora estou lúcido novamente, embora não ouse confiar muito nisto por medo de uma recaída. Ainda estou tão combalido que tenho de escrever como vê, ditando. Por favor, tente trazê-lo. Seu velho colega de escola, Percy Phelps. Alguma coisa me tocou quando li essa carta. Havia algo de patético nos apelos reiterados para levar-lhe Holmes. Fiquei tão comovido que, mesmo que isso fosse difícil, teria tentado, mas naturalmente sabia que Holmes amava sua arte, estando, portanto, sempre pronto a levar sua ajuda a qualquer cliente que dela precisasse. Minha mulher concordou comigo que eu não deveria perder um minuto antes de lhe expor a questão, e assim, menos de uma hora após meu desjejum, vi-me mais uma vez de volta aos antigos aposentos de Baker Street. Encontrei Holmes sentado a uma mesa, vestindo um roupão e trabalhando com afinco numa investigação química. Uma grande retorta curva fervia furiosamente à chama azulada de um bico de Bunsen, e as gotas destiladas condensavam-se numa medida de 2 litros. Meu amigo mal olhou para mim quando entrei, e eu, vendo que sua investigação devia ser importante, sentei-me numa poltrona e esperei. Ele mergulhava uma pipeta de vidro nessa ou naquela garrafa, extraindo algumas gotas de cada uma, e finalmente levou para a mesa um tubo de ensaio contendo uma solução. Na mão direita segurava uma tira de papel de tornassol. Você chegou num momento crítico, Watson, disse ele. Se esse papel ficar azul, está tudo bem. Se ficar vermelho, isso significa a vida de um homem. Mergulhou no tubo de ensaio e ele corou imediatamente, ficando de um rubro fosco. Sujo. É o que pensei, exclamou. Estarei às suas ordens no instante, Watson. Encontrará tabaco no chinelo persa.
Voltou-se para sua escrivaninha e escreveu às pressas vários telegramas que foram entregues ao mensageiro. Em seguida, jogou-se na poltrona em frente e puxou os joelhos até seus dedos cingirem suas canelas compridas e finas. Um pequeno assassinato dos mais banais. Você tem coisa melhor, imagino. Você é o andorinhão das tormentas do crime, Watson. Qual é desta vez? Entreguei-lhe a carta que leu com a mais concentrada atenção. Não nos diz muita coisa, não é? Observou ao devolvê-la. Praticamente nada. Apesar disso, a letra é interessante. Mas a letra não é dele. Precisamente, é de uma mulher. De um homem, com certeza, exclamei. Não, é de uma mulher, e uma mulher de caráter raro. Veja no início de uma investigação. Já é alguma coisa saber que seu cliente está em estreito contato com alguém que, para bem ou para mal, tem uma natureza excepcional. Meu interesse pelo caso já está despertado. Se você estiver pronto, partiremos imediatamente para Woking e veremos esse diplomata que está em tamanho apuro e a das cartas. Tivemos a sorte de pegar logo um trem em Waterloo, e em pouco menos de uma hora encontramos-nos em meio às matas de abetos e urzes de Woking. Bearbrae revelou-se uma casa grande, isolada no vasto terreno e alguns minutos de caminhada da estação. Após enviar nossos cartões, fomos introduzidos numa sala de visitas, elegantemente mobiliada, onde, passados alguns minutos, veio ao nosso encontro um homem bastante gordo, que nos recebeu com muita hospitalidade. Devia estar mais perto dos 40 que dos 30 anos, mas as faces eram tão coradas e os olhos tão joviais que ainda dava a impressão de um garoto gorducho e travesso. Estou tão feliz por terem vindo, disse, sacudindo nossas mãos com efusão. Percy passou a manhã toda perguntando pelos senhores. Ah, o pobre rapaz, ele se agarra a qualquer esperança. Os pais dele me pediram para recebê-los, porque a mera menção do assunto lhe é muito penosa. Ainda não temos nenhum detalhe, observou Holmes. Pelo que entendo, o senhor mesmo não é um membro da família. Nosso interlocutor pareceu surpreso, e em seguida, olhando para baixo, começou a rir. Claro, o senhor viu o monograma, JH, em meu medalhão, disse ele. Por um momento pensei que tinha feito algo de sagaz. Joseph Harrison é meu nome, e como Percy deverá se casar com minha irmã Anne, serei pelo menos um parente por afinidade. Encontrarão minha irmã no quarto dele, pois ela tem cuidado incansavelmente do rapaz nesses últimos 2 meses. Talvez o melhor seja avançarmos já, pois sei como ele é impaciente. O aposento para o qual fomos levados ficava no mesmo piso que a sala de visitas. Estava mobiliado em parte como sala de estar, em parte como quarto de dormir, com flores caprichosamente arranjadas em todos os cantos. Vimos um rapaz muito pálido e abatido, deitado num sofá perto da janela aberta, pela qual entrava o perfume insinuante do jardim e o balsâmico do verão. Junto dele sentava-se uma mulher, que se levantou quando entramos. Devo sair, Percy? Perguntou ela. Ele lhe agarrou a mão para detê-la. Como vai, Watson? Perguntou cordialmente. Eu nunca o teria reconhecido com esse bigode, e aposto que você não poria a mão no fogo por minha identidade. Este, presumo, é seu célebre amigo, Mr. Sherlock Holmes. Apresentei-o em poucas palavras e ambos nos sentamos. O homem corpulento nos deixara, mas sua irmã ficou, com a mão da doente. Era uma mulher de aparência impressionante, um pouco baixa e cheia, não exibia belas proporções, mas tinha uma pele azeitonada, grandes e escuros olhos italianos e vasta cabeleira negra. Em contraste com seu colorido intenso, a face branca do seu companheiro parecia ainda mais abatida e pálida. Não o farei perder tempo, disse ele, soerguendo-se do sofá. Irei direto ao assunto sem mais preâmbulos. Eu era um homem feliz e bem-sucedido, Mr. Holmes, e estava às vésperas do meu casamento, quando um súbito e pavoroso infortúnio arruinou todas as minhas perspectivas na vida. Eu trabalhava, como Watson deve ter lhe contado, no Ministério das Relações Exteriores, e graças à influência do meu tio, Lord Holdhurst, ascendi rapidamente a uma posição de responsabilidade. Quando meu tio se tornou ministro das Relações Exteriores, nesta administração, deu-me várias missões de confiança, e como sempre as levei a bom termo. Ele passou por fim a depositar a maior confiança em minha capacidade e tato. Quase 10 semanas atrás, para ser mais preciso, no dia 23 de maio, ele me chamou a seu gabinete privado, e após me cumprimentar pelo bom trabalho que fizera, me informou de que tinha uma nova incumbência de confiança para me dar. Este, disse, pegando um rolo de papel cinza de sua escrivaninha, é o original daquele tratado secreto entre a Inglaterra e a Itália, acerca do qual, lamento dizer, alguns rumores já chegaram à imprensa pública. É de capital importância de que nada mais vaze. A embaixada da França ou da Rússia pagaria uma soma imensa para saber do conteúdo desses papéis. Eles não deveriam deixar meu gabinete, não fosse absolutamente necessário copiá-los. Tem uma escrivaninha em seu escritório? Tenho, senhor. Então leve o tratado e tranque-o nela. Darei ordens para que lhe seja permitido permanecer hoje no ministério depois da saída dos outros.
de modo que possa fazer a cópia tranquilamente, sem medo de ser visto. Quando tiver terminado, volte a trancar tanto o original quanto a cópia na escrivaninha para devolvê-los a mim pessoalmente amanhã cedo. Peguei os papéis e... Desculpe-me um instante, disse Holmes. Estava sós durante essa conversa? Sem dúvida nenhuma. Numa sala grande, 9 por 9 metros. No centro? Sim, aproximadamente. E falando baixo? A voz do meu tio é sempre notavelmente baixa. Eu mal disse alguma coisa. Muito obrigado, disse Holmes, fechando os olhos. Por favor, continue. Fiz exatamente o que ele mandou e esperei que os demais funcionários saíssem. Como um dos que trabalham na minha sala, Charles Gorod, tinha um serviço atrasado para terminar, deixei-o lá e saí para jantar. Quando voltei, ele já saíra. Eu estava ansioso para apressar o meu trabalho, pois sabia que Joseph e Mr. Harrison, que os senhores acabaram de conhecer, estava na cidade e pegaria o trem das 11 para Woking, e eu esperava poder alcançá-lo. Quando pude examinar o tratado, vi de imediato que era de tal importância que meu tio não fora culpado de nenhum exagero em suas palavras. Sem entrar em detalhes, posso dizer que ele definia a posição da Grã-Bretanha em relação à Tríplice Aliança e pronunciava a política que esse país adotaria caso a frota francesa dominasse por completo a da Itália no Mediterrâneo. As questões tratadas nele eram puramente navais. No final, viam-se as assinaturas dos altos dignatários que o haviam pactuado. Passei uma vista de olhos no texto e instalei-me para fazer a minha cópia. Era um documento longo, escrito em francês, com 26 diferentes artigos. Copiei-os tão depressa quanto pude, mas às 9 horas só terminara 9 artigos, e pelo que parecia, não me restava nenhuma esperança de pegar meu trem. Estava me sentindo sonolento e lerdo, em parte por causa do meu jantar e também em consequência de um longo dia de trabalho. Uma xícara de café desanuviaria a minha mente. Um contínuo passa a noite toda num cubículo ao pé da escada e costuma fazer café em sua espiriteira para os funcionários que venham fazer serão. Assim toquei a campainha para chamá-lo. Para minha surpresa, foi uma mulher que atendeu ao chamado. Uma mulher idosa, grande, de traços grosseiros, usando avental. Ela explicou que era a mulher do contínuo, que fazia faxina, e eu lhe pedi o café. Copiei mais 2 artigos e depois, sentindo-me mais sonolento que nunca, levantei-me e pus-me a caminhar de um lado para o outro da sala para esticar as pernas. Meu café ainda não chegara, e perguntei a mim mesmo qual poderia ser a causa daquela demora. Abrindo a porta, saí pelo corredor para descobrir. Havia um corredor reto, mal iluminado, que era a única saída da sala em que eu estivera trabalhando. Ele terminava numa escada curva, com o cubículo do contínuo do corredor do térreo. Na metade dessa escada havia um pequeno patamar, com outro corredor dando para ele em ângulo reto. Esse segundo corredor levava por meio de uma segunda escadinha a uma porta lateral, usada pelos serventes, e também como um atalho pelos funcionários que vinham de Charles Street. Aqui está o mapa rudimentar do lugar. Muito obrigado. Acho que eu entendo perfeitamente, disse. É da máxima importância que o senhor registre esse detalhe. Quando desci a escada e cheguei ao vestíbulo, dei com o contínuo dormindo profundamente em seu cubículo, com a chaleira de vapor sobre a espiriteira. Peguei a chaleira e apaguei a lamparina, porque a água estava jorrando no chão. Em seguida, estendi a mão e estava prestes a sacudir o homem que continuava num sono pesado, quando uma sineta sobre a cabeça dele soou fortemente e ele acordou sobressaltado. Mr. Phelps disse, olhando-me atônito. Desci para ver se meu café estava pronto. Estava fervendo a água quando caí no sono, senhor. Olhou para mim e depois levantou os olhos para a sineta que ainda oscilava com uma expressão cada vez mais espantada. O senhor está aqui? Quem tocou a campainha? Perguntou. A campainha? Exclamei. Que sineta é essa? É a sineta da sala que o senhor estava trabalhando. Senti uma mão gelada apertando meu coração. Havia alguém naquela sala, portanto com meu precioso tratado aberto sobre a mesa. Voei a escada acima e ao longo do corredor. Não havia ninguém no caminho, Mr. Holmes. Não havia ninguém na sala. Tudo estava exatamente como eu deixara, salvo que os papéis que me haviam sido confiados já não estavam sobre a escrivaninha onde eu os deixara. A cópia estava lá, mas o original desaparecera. Holmes sentou-se em sua cadeira e esfregou as mãos. Pude ver que estava fascinado pelo problema. Diga-me o que fez então, murmurou. Reconheci num átimo que o ladrão devia ter chegado à escada pela porta lateral. Se tivesse tomado algum outro caminho, eu o teria encontrado. Tem certeza de que ele não poderia ter estado escondido na sala o tempo todo, ou no corredor, que acaba de descrever como mal iluminado? É absolutamente impossível. Um rato não teria podido se esconder nem na sala nem no corredor. Não há nada atrás do que se ocultar. Obrigado, por favor, prossiga. O contínuo, vendo pelo meu rosto lívido que havia alguma coisa a temer, acompanhara-me até em cima. Nesse momento, nós dois saímos desabalados pelo corredor e descemos os íngremes degraus da escada que levava a Charles Street. A porta lá embaixo estava fechada, mas destrancada. Nós abrimos e saímos correndo.
Posso me lembrar nitidamente de que ao sairmos ouviram-se 3 repiques dos sinos de uma igreja vizinha. Era um quarto para as 10. Isso é de enorme importância, disse Holmes, tomando nota no punho da camisa. A noite estava muito escura e caiu uma chuva fina e morna. Não havia viva alma em Charles Street, mas como sempre um tráfego intenso fluía em Whitehall, na extremidade. Corremos pela calçada, sem chapéu, e na esquina mais distante encontramos um guarda. Um roubo foi cometido, disse eu, ofegante. Um documento de imenso valor foi furtado no Ministério das Relações Exteriores. Alguém passou por aqui? Estou parado aqui há um quarto de hora, senhor, respondeu ele. Uma única pessoa passou durante esse tempo. Uma mulher alta e idosa, com um chale de Paisley. Ah, foi apenas a minha mulher, exclamou o contínuo. Não passou mais ninguém? Ninguém. Então o ladrão deve ter tomado a direção contrária, exclamou o sujeito puxando minha manga. Mas eu não estava inteiramente convencido, e as tentativas que ele me fez arrastar aumentaram minhas desconfianças. Que caminho a mulher tomou? Perguntei. Não sei, senhor. Ia passar, mas não tive motivo especial para observá-la. Parecia estar com pressa. Há quanto tempo foi isso? Oh, não faz muitos minutos. Menos de 5? Bem, não poderia ter sido mais de 5. Está só perdendo tempo, senhor, e cada minuto agora é importante, exclamou o contínuo. Acredite em mim, minha velha mulher nada tem a ver com isso. Vamos para a outra ponta da rua. Bem, se o senhor não for, eu vou. E com essas palavras saiu às pressas na outra direção. Mas no instante saí atrás dele e agarrei-o pela manga. Onde mora? Perguntei. Em Ivy Lane, número 15, Brixton, respondeu. Mas não se deixe levar por uma pista falsa, Mr. Phelps. Vamos à outra ponta da rua e vejamos se é possível descobrir alguma coisa. Não se perderia nada seguindo seu conselho. Lá fomos os dois acompanhados pelo guarda, mas o que vimos foi uma rua movimentada, com muita gente indo e vindo, todas ansiosas por chegar a um abrigo numa noite tão chuvosa. Não havia nenhum ocioso parado ali para nos dizer quem havia passado. Voltamos então ao escritório e revistamos a escada e o corredor sem nenhum resultado. O corredor que leva à sala é forrado com um tipo de linóleo creme que fica marcado muito facilmente. Nós o examinamos com todo o cuidado, mas não encontramos nenhuma pegada. Estivera chovendo a noite toda? 17 horas aproximadamente. Como se explica então que a mulher que entrou na sala por volta das 9 não tenha deixado nenhum vestígio com suas botas enlameadas? Alegra-me que tenha levantado esse ponto. Ocorreu-me na ocasião. As faxineiras têm o costume de tirar as botas no cubículo do contínuo e calçar pantufas. Isso está muito claro, portanto não havia marcas, embora a noite fosse chuvosa. A cadeia de eventos é certamente de extraordinário interesse. Que fez em seguida? Examinamos a sala também. Não há nenhuma possibilidade de haver uma porta secreta e as janelas ficam a bons 9 metros do piso. Ambas estavam trancadas por dentro. O tapete elimina qualquer possibilidade de um assalpão e o teto é do tipo comum, caiado. Juro pela minha vida que a pessoa que roubou meus papéis só pode ter passado pela porta. Que diz da lareira? Não há nenhuma, e sim uma estufa. A corda da campainha pende do fio exatamente à direita de minha escrivaninha. Quem a tocou deve ter chegado bem rente a ela. Mas por que um criminoso desejaria tocar a campainha? É um mistério absolutamente insolúvel. Sem dúvida é um incidente inusitado. Quais foram suas medidas seguintes? Examinou a sala, presumo, para ver se o invasor havia deixado algum traço. Alguma ponta de charuto, luva caída, grampo de cabelo ou outra bagatela? Não havia nada dessa espécie. Nenhum cheiro? Bem, isso nunca nos ocorreu. Há um odor de tabaco. Teria sido grande valor para nós numa investigação como essa. Como eu mesmo nunca fumo, acho que teria notado se houvesse algum cheiro de tabaco. Não havia absolutamente nenhum indício de nenhum tipo. O único fato tangível era que a mulher do contínuo, Mr. Tangy, é o nome dela, havia saído às pressas do lugar. Ele não pôde dar nenhuma explicação, a não ser que era a sua hora habitual de ir para casa. O guarda e eu concordamos que o melhor plano seria pegar a mulher antes que ela pudesse se livrar dos papéis, presumindo que estivessem com ela. A essa altura, o alarme chegara a Scotland Yard, e Mr. Forbes, o detetive, foi até lá imediatamente e assumiu o caso com muita energia. Alugou um hansom e em meia hora estávamos no endereço que nos fora dado. A porta foi aberta por uma jovem que vinha a ser a filha mais velha de Mr. Tangy. Sua mãe ainda não chegara, e ela nos levou à sala da frente para esperar. Cerca de 10 minutos depois ouvimos uma batida à porta, e ali cometemos o único erro sério pelo qual me culpo. Em vez de abrir a porta nós mesmos, deixamos que a moça o fizesse. Ouvimos suas palavras. Mãe, há 2 homens aqui à sua espera. E, um instante depois, passos apressados pelo corredor. Forbes abriu a porta e corremos ambos para o cômodo do fundo ou cozinha, mas a mulher chegara lá antes de nós. Encarou-nos com olhos desafiadores e depois, reconhecendo-me subitamente, assumiu uma expressão de espanto absoluto. Meu Deus, não é Mr. Phelps, do escritório? Exclamou.
Ora, ora, quem pensou que éramos quando correu de nós? Perguntou meu companheiro. Pensei que eram os cobradores. Tivemos alguns problemas com os comerciantes. Essa explicação não é lá muito convincente, respondeu Forbes. Temos razão para acreditar que a senhora tirou um papel importante do Ministério das Relações Exteriores e correu para cá para se desfazer dele. Deve voltar conosco para Scotland Yard para ser revistada. Foi em vão que ela protestou e resistiu. Um four-wheeler foi levado e nós três voltamos nele. Antes, havíamos dado uma busca na cozinha, especialmente no fogão, para ver se ela poderia ter se desvencilhado dos papéis no instante que ficou sozinha. Mas não havia quaisquer sinais de cinza ou pedaços de papel. Quando chegamos a Scotland Yard, ela foi imediatamente confiada à policial encarregada das revistas. Esperei em aflitivo suspense até que ela voltou com um relatório. Não havia nenhum sinal dos papéis. Foi então que, pela primeira vez, dei-me conta do horror da minha situação em toda sua plenitude. Até então estivera agindo e a ação entorpecera o pensamento. Estivera tão confiante de que logo recuperaria o tratado que não ousara pensar nas consequências caso isso não ocorresse. Mas agora não havia mais nada a fazer, e tive tempo para compreender minha posição. Ela era horrível. Watson, pode lhe contar que, na escola, eu era um menino sensível e nervoso. É minha natureza. Pensei em meu tio e em seus colegas no gabinete, na vergonha que lançaria sobre eles, sobre mim, sobre todas as pessoas ligadas a mim. Que importava que eu fosse a vítima de um acidente extraordinário? Quando há interesses diplomáticos em jogo, não se admitem acidentes. Eu estava arruinado, vergonhosa, irremediavelmente arruinado. Não sei o que fiz, devo ter feito uma cena. Tenho uma vaga lembrança de um grupo de oficiais à minha volta tentando me acalmar. Um deles tomou um carro comigo até Waterloo e me pôs no trem para Woking. Acredito que teria feito toda a viagem comigo se o Dr. Ferry, que mora perto de mim, não fosse tomar aquele mesmo trem. Muito bondosamente, o médico encarregou-se de mim e isso foi uma sorte, porque tive um ataque na estação e antes que chegássemos em casa, tornara-me praticamente um maníaco frenético. Pode imaginar o alvoroço das pessoas aqui quando foram tiradas da cama pelos toques de campainha do médico e me encontraram nesse estado. A pobre Anne e minha mãe ficaram desoladas. O Dr. Ferrier ouvira bastante do detetive na estação para ser capaz de dar uma ideia do que acontecera, e sua história não melhorou a situação. Era evidente para todos que eu sofreria uma longa doença, de modo que Joseph foi despejado deste alegre quarto, que foi transformado num quarto de enfermo para mim. Aqui passei 9 semanas, Mr. Holmes, inconsciente e delirante com febre cerebral. Não tivessem sido Miss Harrison aqui e os cuidados do médico, não estaria conversando com o senhor agora. Ela cuidava de mim durante o dia e uma enfermeira contratada o fazia durante a noite, pois em meus acessos de loucuras eu era capaz de qualquer coisa. Lentamente fui recobrando a razão, mas foi apenas nesses últimos 3 dias que recuperei por completo a memória. Teria sido melhor, talvez, que isso nunca tivesse acontecido. A primeira coisa que fiz foi telegrafar para Mr. Forbes, em cujas mãos estava o caso. Ele veio aqui e assegurou-me que, embora tudo tivesse sido feito, nenhuma pista fora descoberta. O Contínuo e sua mulher haviam sido examinados de todas as maneiras sem que luz alguma fosse lançada sobre o assunto. As suspeitas da polícia transferiram-se então para o jovem Gorot, que, como talvez se lembre, ficou até mais tarde no escritório daquela noite. O fato de ele ter permanecido mais tempo na sala e seu nome francês eram de fato os dois únicos pontos que podiam dar margem à suspeita. Na verdade, porém, eu só comecei a trabalhar depois que ele foi embora, e sua família é de origem huguenote, mas tão inglesa em lealdade e tradição quanto o senhor e eu. Não se encontrou nada que pudesse incriminá-lo de maneira alguma, e o caso ficou parado aí. Recorro aos seus préstimos, Mr. Holmes, com absolutamente minha última esperança. Se o senhor me falhar, tanto minha honra quanto a minha posição estarão perdidas para sempre. O doente recostou-se nas almofadas, exaurido por sua longa narração, enquanto a enfermeira lhe servia um medicamento estimulante num copo. Holmes permaneceu em silêncio, a cabeça jogada para trás e os olhos fechados, numa atitude que poderia parecer indiferente para um estranho, mas que eu sabia indicar a mais intensa concentração. Seu relato foi tão explícito, disse ele por fim, que me restaram realmente muito poucas perguntas a fazer. Há uma, no entanto, da máxima importância. Contou a alguém que tinha uma missão especial a realizar? Ninguém. Nem para Miss Harrison aqui, por exemplo? Não. Eu não voltara a Woking entre o momento em que recebi a ordem e aquele em que comecei a cumpri-la. E ninguém da família apareceu por acaso para visitá-lo? Ninguém. Algum parente seu conhecia a localização do escritório? Oh sim, eu mostrara o lugar para todos eles. De todo modo, é claro, se o senhor não disse nada a ninguém sobre o tratado, essas indagações são irrelevantes. Não disse nada. Sabe alguma coisa sobre o Contínuo? Nada, exceto que é um antigo soldado. Que regimento? Ah, ouvi falar. É Coldstream Guards. Obrigado. Não tenho dúvida de que poderei obter detalhes de Forbes. As autoridades são excelentes em acumular dados, embora nem sempre os usem de maneira proveitosa. Que coisa encantadora é uma rosa? Passou pelo sofá em direção à janela aberta e segurou a haste curva de uma rosa musgosa.
olhando a mescla caprichosa de rubro e verde. Era uma nova faceta de sua personalidade para mim, pois nunca o vira demonstrar maior interesse em objetos naturais. Não há nada em que a dedução seja tão necessária quanto a religião, disse ele, recostando-se na folha da janela. Ela pode ser desenvolvida como uma ciência exata pelo homem lógico. Nossa suprema garantia da bondade e da providência parece-me residir nas flores. Todas as outras coisas, nossos poderes, nossos desejos, nosso alimento, todas elas são basicamente necessárias à nossa existência. Mas uma rosa é supérflua. Seu aroma e sua cor são um ornamento na vida, não uma condição dela. Somente a bondade fornece supérfluos. E por isso, repito, que temos muito a esperar das flores. Percy Phelps e sua enfermeira fitaram Holmes durante essa demonstração, com surpresa e uma boa dose de decepção estampadas em suas faces. Ele caíra num devaneio com a rosa musgosa entre os dedos. Aquilo durava havia alguns minutos, quando a jovem o interrompeu. Vê alguma possibilidade de resolver esse mistério, Mr. Holmes? Perguntou, com um toque de aspereza na voz. Oh, um mistério, respondeu ele, retornando com um sobressalto à realidade da vida. Bem, seria absurdo negar que se trata de um caso abstruso e complicado, mas posso lhe prometer que investigarei o assunto e lhe comunicarei todos os pontos que venham a me chamar a atenção. Vê alguma pista? Os senhores me forneceram 7, mas é claro que devo testá-las, antes de poder me pronunciar sobre seu valor. Suspeita de alguém? De mim mesmo. Como? De chegar a conclusões rapidamente demais. Então vá para Londres e teste suas conclusões. Seu conselho é excelente, Miss Harrison, disse Holmes, levantando-se. Penso, Watson, que não temos coisa melhor a fazer. Não se permita acalentar falsas esperanças, Mr. Phelps. Esse é um caso muito emaranhado. Estarei aflito até vê-lo novamente, exclamou o diplomata. Bem, virei amanhã pelo mesmo trem, embora seja mais do que provável que terei relatório negativo a fazer. Deus os abençoe por prometer vir, disse nosso cliente. Ganho vida nova ao saber que alguma coisa está sendo feita. A propósito, recebi uma carta de Lord Holdhurst. Ah, que diz ele? Foi frio, mas não ríspido. Graças à minha doença grave, acredito. Repetiu que o assunto era de máxima importância e acrescentou que nenhuma medida seria tomada com relação ao meu futuro, querendo se referir, é claro, à minha demissão. Até que minha saúde estivesse restabelecida e eu tivesse uma oportunidade de reparar meu infortúnio. Bem, mostrou sensatez e consideração, disse Holmes. Vamos, Watson, pois temos um dia inteiro de trabalho à nossa espera na cidade. Mr. Joseph Harrison conduziu-nos à estação e logo avançamos velozmente num trem de Portsmouth. Holmes mergulhou em profundos pensamentos e mal abriu a boca até que passamos o entroncamento de Clapham. Uma coisa que me alegra muito quando chego a Londres por qualquer dessas linhas elevadas é poder ver as casas lá embaixo assim. Pensei que ele estava brincando, porque a vista era das mais sórdidas, mas ele logo se explicou. Veja aqueles aglomerados grandes e isolados de prédios erguidos acima das telhas de ardósia, como ilhas de tijolo no mar cor de chumbo. As escolas do concelho. Faróis, meu rapaz, sinaleiras do futuro, cápsulas com centenas de sementinhas luminosas das quais brotará a Inglaterra, mais sábia e melhor do futuro. Parece que esse homem, o Phelps, não bebe, não é? Acredito que não. Eu também, mas temos de levar em conta todas as possibilidades. O pobre coitado sem dúvida se meteu em grande enrascada e resta saber se algum dia seremos capazes de tirá-lo desta. Que pensa de Miss Harrison? Uma moça de forte personalidade. Sim, mas ou muito me engano ou tem bom caráter. Ela e o irmão são os dois únicos filhos do dono de uma fundição em algum lugar de Northumberland. Ele ficou noivo dela quando viajava no inverno passado, e ela veio para cá para ser apresentada à família dele com o irmão como acompanhante. Então aconteceu o desastre, e ela ficou para cuidar do noivo, enquanto o irmão Joseph, achando-se muito confortavelmente instalado, ficou também. Andei fazendo algumas investigações independentes, sabe? Mas hoje deverá ser um dia de pesquisas. Minha clientela, comecei. Você acha que seus casos mais interessantes que os meus? Atalhou Holmes com certa aspereza. Ia dizer que meus clientes podem muito bem passar 1 ou 2 dias sem mim, pois esta é a época menos movimentada do ano. Excelente, disse ele, recobrando o bom humor. Então, examinaremos essa questão juntos. Penso que deveríamos começar visitando Forbes. Provavelmente ele pode nos contar todos os detalhes de que precisamos para decidir de que ângulo este caso deve ser abordado. Você disse que tinha uma pista, não? Bem, temos várias, mas só podemos testar seu valor com maior investigação. O crime mais difícil de desvendar é aquele sem finalidade, mas esse tem um fim. Quem é favorecido por ele? O embaixador francês ou o russo? Ou alguém que pudesse vendê-lo a um ou outro? Ou Lord Holdhurst? Lord Holdhurst? Bem, não é impossível que um estadista que se veja numa posição em que não lamentaria ver um documento como esse acidentalmente destruído. Não um estadista com o honroso histórico de Lord Holdhurst. É uma possibilidade, e não podemos nos dar o luxo de negligenciá-la.
Visitaremos o nobre senhor hoje mesmo e veremos se pode nos contar alguma coisa. Nesse meio tempo, já tem algumas investigações em andamento. Já? Sim, enviei telegramas da estação de Woking para todos os jornais vespertinos de Londres. Este anúncio aparecerá em cada um. Passou-me uma folha rasgada de uma agenda. Nela estava escrito a lápis: prêmio de 10 libras. O número do carro de aluguel que deixou um passageiro na porta do Ministério das Relações Exteriores ou em suas proximidades em Charles Street, a um quarto para as 9 da noite de 23 de maio. Apresentar-se em Baker Street 221B. Tem certeza que o ladrão veio num carro de aluguel? Se não, nada temos a perder, mas como Mr. Phelps tem razão ao afirmar que não há nenhum esconderijo nem na sala nem nos corredores, a pessoa só pode ter vindo de fora. Se veio de fora numa noite tão chuvosa e apesar disso não deixou nenhum traço de umidade no linóleo, que foi examinado minutos após sua passagem, torna-se extremamente provável que tenha vindo de um carro de aluguel. Sim, penso que podemos deduzir com segurança um carro. Soa plausível. Essa é uma das pistas de que falei. Ele pode nos levar a alguma coisa. Depois, é claro, há a campainha, o elemento mais característico do caso. Por que a campainha teria sido soado? Foi o ladrão que a tocou por bravata? Ou foi alguém que estava com o ladrão com a intenção de pedir o crime? Ou foi um acidente? Ou voltou a mergulhar no estado de intensa e silenciosa reflexão de que emergira. Mas tive a impressão, acostumado como estava com todos os seus estados de espírito, de que entrevira subitamente uma nova possibilidade. Eram 3h20 quando chegamos à nossa estação terminal, e após um almoço apressado no buffet, partimos imediatamente para Scotland Yard. Holmes já havia enviado um telegrama para Forbes e o encontramos à nossa espera. Um homenzinho com cara de raposa parecendo esperto, mas sem sombra de amabilidade. Foi claramente frio em suas maneiras para conosco, em especial quando soube do assunto de que fôramos tratar. Já ouvi falar dos seus métodos, Mr. Holmes, disse com azedume. O senhor não hesita em usar toda a informação que a polícia pôde pôr à sua disposição, e depois tenta encerrar o caso o senhor mesmo e lançar descrédito sobre nós. Ao contrário, disse Holmes, nos meus últimos 53 casos, meu nome só apareceu em 4, e a polícia recebeu todo o mérito em 49. Não o censuro por não saber disso, porque é jovem e inexperiente, mas se desejar progredir em suas novas funções, trabalhará comigo, e não contra mim. Aceitaria com prazer uma ou duas sugestões, disse o detetive mudando de tom. Certamente até agora o caso não me valeu nenhum crédito. Que medidas tomou? Tanjay, o contínuo, foi seguido de perto. Deixou guardas com boa reputação e não pudemos encontrar nada contra ele. Mas sua mulher não é a flor que se cheire. Acredito que ela sabe mais do que isso do que parece. Mandou segui-la? Pusemos uma de nossas mulheres no seu rastro, Mr. Tanjay bebe, e a policial conversou com ela 2 vezes quando estava bêbada, mas não conseguiu lhe arrancar nada. Parece que tivera cobradores na casa? Sim, mas liquidaram a dívida. De onde veio o dinheiro? Nada de errado. Ele deve ter recebido aposentadoria. Não deram nenhum sinal de estar com dinheiro sobrando. Que explicação ela deu para ter atendido a campainha quando Mr. Phelps tocou para pedir café? Disse que o marido estava muito cansado e quis poupá-lo. Bem, certamente isso é compatível com o fato dele ter sido encontrado um pouco mais tarde dormindo em sua cadeira. Então não há nada contra eles, exceto o caráter da mulher. Perguntou-lhe por que saiu tão afobada aquela noite. Sua pressa chamou a atenção do guarda. Já passara da sua hora usual de sair e queria chegar em casa. Comentou com ela que, tendo saído com Mr. Phelps pelo menos 20 minutos depois, chegou à sua casa antes dela. Ela explica isso pela diferença entre um ônibus e um hansom. Conseguiu explicar por que, ao chegar em casa, correu para a cozinha? Disse que lá estava o dinheiro com que pagar aos oficiais de justiça. Ela parece ter ao menos uma resposta para tudo. Perguntou-lhe se ao sair encontrou ou ouviu alguém flanando por Charles Street. Não viu ninguém além do guarda. Bem, parece tê-la submetido a interrogatório em regra. Que fez além disso? O funcionário agora foi seguido durante todas essas 9 semanas, mas sem resultado. Nada podemos alegar contra ele. Mais alguma coisa? Nada temos mais nada por onde começar. Nenhum indício de qualquer tipo. Formou alguma teoria sobre como aquela campainha tocou? Bem, devo confessar que isso me deixa perplexo. Quem quer que tenha sido foi muito peito dar o alarme daquela maneira. De fato, foi uma coisa esquisita. Sou-lhe muito agradecido por tudo que me contou. Se eu conseguir pôr o homem nas suas mãos, terá notícias minhas. Vamos embora, Watson. Para onde vamos agora? Perguntei quando saímos da Scotland Yard. Agora vamos entrevistar Lord Holdhurst, o ministro do gabinete e futuro premier da Inglaterra. Para nossa sorte, constatamos que Lord Holdhurst ainda estava em seu gabinete em Downing Street, e depois que Holmes enviou seu cartão, fomos introduzidos imediatamente. O estadista recebeu-nos com aquela cortesia à moda antiga, pela qual se distingue e nos fez sentar nas 2 confortáveis poltronas dos 2 lados da lareira. De pé no tapete entre nós, com sua silhueta delgada e alta, seus traços bem marcados, semblante reflexivo e cabelo anelado,
prematuramente grisalho, parecia representar um tipo nada comum, um nobre verdadeiramente nobre. Seu nome me é muito conhecido, Mr. Holmes, disse sorrindo, e é claro que não posso fingir ignorar o objetivo de sua visita. Houve apenas uma ocorrência nesse ministério que poderia requerer sua atenção. Posso lhe perguntar no interesse de quem está agindo? No de Mr. Percy Phelps, respondeu Holmes. Ah, meu infeliz sobrinho. Pode compreender que nosso parentesco torna-me ainda mais impossível cobertá-lo de algum modo. Temo que o incidente tenha um efeito muito prejudicial sobre sua carreira. Mas e se o documento for encontrado? Ah, nesse caso, é claro, seria diferente. Gostaria de lhe fazer uma ou duas perguntas, Lord Holdhurst. Ficarei feliz em lhe dar qualquer informação que possua. Foi nessa sala que o senhor lhe deu suas instruções acerca da cópia do documento? Foi. Então dificilmente alguém tenha escutado. Isso está fora de cogitação. Alguma vez mencionou para alguém que era sua intenção mandar que o tratado fosse copiado? Nunca. Tem certeza? Absoluta. Bem, como o senhor nunca falou disso, Mr. Phelps nunca falou disso e ninguém mais sabia coisa alguma sobre o assunto, a presença do ladrão na sala foi puramente acidental. Ele viu uma chance e aproveitou-a. O estadista sorriu. Isso já está fora da minha alçada, disse. Holmes refletiu por um instante. Há um outro ponto muito importante que desejo discutir com o senhor, disse. Pelo que entendi, o senhor temeu consequências muito graves caso os detalhes desse tratado se tornassem conhecidos. Uma sombra perpassou pelo rosto expressivo do estadista. Realmente, consequências muito graves. E elas se produziram? Ainda não. Se o tratado tivesse chegado, digamos, ao Ministério das Relações Exteriores da França ou da Rússia, acredito que teria ficado sabendo? Teria, disse Lord Holdhurst com uma careta. Portanto, como quase 10 semanas se passaram e nada se ouviu falar, não é insensato supor que por alguma razão o tratado não chegou a eles. Lord Holdhurst deu de ombros. É difícil admitir, Mr. Holmes, que o ladrão se apossou do tratado para emoldurá-lo e pendurá-lo na parede. Talvez esteja esperando por um preço melhor. Se esperar um pouco mais, não conseguirá nenhum preço. O tratado deixará de ser secreto dentro de alguns meses. Isso é de extrema importância, disse Holmes. É possível supor, é claro, que o ladrão teve uma doença repentina. Um ataque de febre cerebral, por exemplo? Perguntou o estadista, lançando-lhe uma rápida olhadela. Não disse isso, contestou Holmes imperturbável. Agora, Lord Holdhurst, já tomamos demais seu precioso tempo e vamos lhe desejar um bom dia. Desejo-lhe muito sucesso em sua investigação, seja quem for o criminoso, respondeu o nobre, despedindo-se com uma vênia junto à porta. Ele é um sujeito excelente, disse Holmes quando desembocamos em Whitehall, mas tem de lutar para manter sua posição. Está longe de ser um homem rico e recebe muito convites. Você reparou, é claro que suas botas levaram meia sola. Agora, Watson, não vou mais roubá-lo do seu legítimo trabalho. Não farei mais nada hoje, a menos que receba uma resposta ao meu anúncio sobre o carro de aluguel. Mas eu lhe ficaria extremamente grato se pudesse ir comigo a Woking amanhã, pelo mesmo trem que tomamos hoje. Assim encontrei-me com ele na manhã seguinte e viajamos junto para Woking. Ele me disse que não recebera nenhuma resposta a seu anúncio e nenhuma nova luz fora lançada sobre o caso. Holmes possuía, quando assim o desejava, absoluta imobilidade fisionômica de um pele vermelho, e não pude inferir de sua aparência se estava satisfeito ou não com o andamento do caso. Sua conversa, eu me lembro, girou sobre o sistema de medidas Bertillon, tendo ele expressado sua entusiástica admiração pelo cientista francês. Encontramos nosso cliente ainda sob os cuidados de sua devota enfermeira, mas parecendo consideravelmente melhor que antes. Levantou-se do sofá e nos cumprimentou sem dificuldade quando entramos. Alguma notícia? Perguntou ansioso. Meu relatório, como eu esperava, é negativo, disse Holmes. Estive com Forbes, conversei com seu tio e iniciei uma ou duas linhas de investigação que talvez levem a alguma coisa. Então não perdeu o ânimo? De maneira alguma. Deus o abençoe por dizer isso, exclamou Miss Harrison. Se mantivermos nossa coragem e nossa paciência, a verdade virá à luz. Temos mais para lhe contar do que o senhor a nós, disse Phelps, voltando a se sentar no sofá. Eu tinha esperança de que tivesse alguma coisa. Sim, tivemos uma aventura durante a noite, que aliás poderia ter sido bastante séria. Falou com uma expressão muito grave e algo semelhante a medo brotou em seus olhos. Sabe, continuou, começo a acreditar que, a minha revelia, sou o centro de uma conspiração monstruosa e que minha vida está ameaçada, tanto quanto a minha honra. Ah, exclamou Holmes. Isso me parece incrível, pois até onde sei não tenho um inimigo no mundo. No entanto, pela experiência da última noite, não posso chegar a nenhuma outra conclusão. Por favor, conte-me o que houve. Preciso lhe dizer que a noite passada foi a primeira que dormi sem uma enfermeira no quarto. Estava tão melhor que pensei que podia dispensá-la, mas mantive uma lamparina acesa. Bem, por volta de 2 da manhã eu caíra num sono leve, quando fui subitamente despertado por um ligeiro ruído. Parecia o som de um camundongo roendo uma tábua. Fiquei escutando aquilo por algum tempo, com a impressão de que essa era a causa. Depois ele ficou mais alto e de repente entrou pela janela um nítido som metálico.
Sentei-me espantado. Não podia mais haver dúvida de que sons eram aqueles. Os primeiros haviam sido causados por alguém tentando inserir um instrumento entre os caixilhos, e o segundo pelo trinco sendo forçado. Em seguida houve uma pausa de uns 10 minutos, como se a pessoa estivesse esperando para ver se o barulho me despertara. Então ouvi um leve rangido enquanto a janela era lentamente aberta. Não pude mais suportar aquilo, pois meus nervos já não são os de antes. Pulei da cama e abri a persiana. Havia um homem agachado na janela. Mal pude vê-lo, porque fugiu como um raio. Estava enrolado numa espécie de capa que lhe cobria a parte inferior do rosto. Só estou certo de uma coisa: ele tinha uma arma na mão. Tive a impressão de que era uma faca comprida. Vi nitidamente seu lampejo quando ele se virou para sair correndo. Isso é extremamente interessante, disse Holmes. Por favor, o que fez o senhor em seguida? Teria saltado a janela para persegui-lo se estivesse mais forte, mas não pude fazer mais que tocar a campainha e acordar a casa inteira. Demorou um pouquinho, porque a campainha toca na cozinha e todos os criados dormem no andar de cima. Mas eu gritei, e isso fez Joseph descer e ele acordou os outros. Joseph e o cavalariço encontraram pegadas no canteiro junto à janela, mas o tempo tem andado tão seco ultimamente que lhes pareceu inútil tentar seguir a trilha pelo gramado. Pelo que me dizem, há um lugar na cerca de madeira que margeia a estrada, que mostra sinais como se alguém a tivesse quebrado ao assaltá-la. Ainda não comuniquei nada à polícia local, pois me pareceu melhor ouvir primeiro sua opinião. Essa narrativa de nosso cliente pareceu ter um efeito extraordinário sobre Sherlock Holmes. Levantando-se, pôs a andar pelo quarto em incontrolável nervosismo. Desgraças nunca vêm desacompanhadas, disse Phelps, sorrindo, embora fosse evidente que sua aventura o tinha abalado. O senhor certamente teve a sua cota, disse Holmes. Acho que poderia andar em volta da casa comigo. Assim, será bom tomar um pouco de sol. Joseph irá conosco. E eu também, disse Miss Harrison. Lamento, mas não será possível, disse Holmes, sacudindo a cabeça. Devo lhe pedir que permaneça exatamente onde está. A jovem retornou à sua cadeira com uma expressão de desagrado. Seu irmão, contudo, havia se juntado a nós e saímos os quatro. Contornamos o gramado até chegar junto da janela do jovem diplomata. Havia, como ele dissera, marcas no canteiro, mas era lamentavelmente apagada e indistinta demais. Holmes inclinou-se sobre elas por um instante e ergueu-se, sacudindo os ombros. Não me parece que se possa deduzir muita coisa disso, disse. Vamos rodear a casa e ver por que esse quarto particular foi escolhido pelo ladrão. Eu teria pensado que aquelas janelas maiores do salão e da sala de jantar lhe pareceriam mais atraentes. Elas são mais visíveis da estrada, sugeriu Mr. Joseph Harrison. Ah, sim, é claro. Há uma porta ali que ele poderia ter tentado. Para que serve? É a entrada lateral para entregadores. Fica trancada à noite, naturalmente. Já passaram por algum susto como este antes? Nunca, disse nosso cliente. Tem prataria na casa ou alguma coisa que possa atrair ladrões? Nada de valor. Holmes passeou em volta da casa com as mãos nos bolsos e um ar negligente bastante inusitado nele. A propósito, disse ele para Joseph Harrison, pelo que entendi, o senhor achou um lugar em que o sujeito teria escalado a cerca. Vamos dar uma olhada nisso. O jovem gorducho levou-nos ao ponto onde o topo de uma das estacas de madeira estava quebrado. Um pequeno fragmento de madeira estava pendurado. Holmes arrancou e o examinou meticulosamente. Pensa que isso foi feito a noite passada? Parece bastante antigo, não? Bem, é possível. Não há nenhuma marca de alguém pulando no chão do outro lado. Não acredito que não encontraremos nada que nos ajude aqui. Vamos voltar para o quarto e discutir o problema. Percy Phelps estava andando muito devagar, apoiando-se no braço do futuro cunhado. Holmes cruzou rapidamente o gramado e chegamos junto à janela aberta do quarto muito antes dos outros. Miss Harrison, disse Holmes, falando com grande ênfase, a senhora deve permanecer onde está o dia inteiro. Que nada a impeça de ficar onde está o dia inteiro. Isso é de mais extrema importância. Certamente, se assim deseja, Mr. Holmes, disse a moça espantadíssima. Quando for se deitar, tranque a porta desse quarto por fora e fique com a chave. Prometa que fará isso. Mas e Percy? Ele irá para Londres conosco. E eu devo ficar aqui? É pelo bem dele. A senhora lhe fará um benefício. Depressa, prometa. Ela assentiu com um rápido movimento de cabeça, exatamente no instante em que os outros dois chegaram. Por que está sentada aí nesse desânimo, Anne? Exclamou seu irmão. Venha para o sol. Não, obrigada, Joseph. Estou com uma leve dor de cabeça e este quarto está deliciosamente fresco e tranquilo. Que propõe agora, Mr. Holmes? Perguntou nosso cliente. Bem, ao tentar desvendar esse caso insignificante, não devemos perder de vista nossa investigação principal. Seria de grande ajuda para mim se o senhor pudesse ir para Londres conosco. Agora mesmo? Bem, tão logo puder, digamos em 1 hora. Já me sinto bastante forte e se realmente posso ser de alguma ajuda, a maior possível. Talvez queira que eu passe esta noite lá. Ia propor exatamente isso. Nesse caso, se meu amigo da noite repetir a visita, encontrará um ninho vazio. Estamos todos em suas mãos, Mr. Holmes, e o senhor deve nos dizer exatamente o que gostaria que seja feito.
Talvez prefira que Joseph vá conosco para cuidar de mim. Oh não, meu amigo Watson é médico e cuidará do senhor. Almoçaremos aqui, se nos permitir, e em seguida partiremos os três para a cidade. Tudo foi feito como Holmes sugeriu, e Miss Harrison, segundo ele lhe recomendara, desculpou-se por não poder deixar o quarto. Eu não conseguia imaginar qual era o objetivo das manobras de meu amigo, a menos que fosse manter a jovem afastada de Phelps, que, feliz por estar recobrando a saúde e pela perspectiva de ação, almoçou conosco na sala de jantar. Mas Holmes nos reservara uma surpresa ainda maior, pois após nos acompanhar à estação e nos instalar em nosso vagão, anunciou calmamente que não tinha intenção de deixar Walking. Há um ou dois detalhes que eu gostaria de elucidar antes de partir, disse. Sua ausência, Mr. Phelps, de certo modo me ajudará. Watson, quando chegarem a Londres, queira por favor seguir de imediato para o beijar com nosso amigo aqui, e permanecer com ele até minha volta. É uma sorte que sejam ex-colegas de escola, tendo portanto muito o que conversar. Mr. Phelps pode ficar no quarto de hóspedes esta noite, e eu estarei em casa antes do 2 de junho, pois há um trem que me levará a Waterloo às 8. Mas e quanto à nossa investigação em Londres? Perguntou Phelps, pesaroso. Podemos fazer isso amanhã. Creio que no momento posso ser mais útil aqui. Por favor, diga-lhes em Briarbrae que espero estar de volta amanhã à noite, exclamou Phelps, quando o trem começou a se soltar da plataforma. Não pretendo voltar para Briarbrae, respondeu Holmes, e acenou alegremente para nós enquanto nos precipitávamos para fora da estação. Phelps e eu conversamos sobre isso durante a viagem, mas nenhum dos dois conseguiu conceber uma explicação satisfatória para esse novo desdobramento. Suponho que ele quer encontrar pistas do roubo de ontem à noite, se é que foi um ladrão. De minha parte, não acredito que era um gatuno comum. Qual é a sua ideia, então? Palavra, você pode atribuir isso aos meus nervos abalados, mas acredito que há uma intriga política complexa se desenrolando em torno de mim, e que por algum motivo que está acima do meu entendimento, os conspiradores querem me matar. Isso soa excessivamente trágico e absurdo, mas considere os fatos. Por que haveria um ladrão de tentar forçar a janela de um quarto em que não havia nada para roubar? E por que haveria de vir com uma faca na mão? Tem certeza de que não era um pé de cabra? Oh não, era uma faca. Vi o brilho da lâmina muito nitidamente. Mas por que diabo você seria perseguido com tanta animosidade? Ah, essa é a questão. Bem, se Holmes for da mesma opinião, isso explicaria o comportamento dele, não? Presumindo que sua teoria está correta, se ele puder pôr as mãos no homem que ameaçou na noite passada, terá dado passo decisivo para a recuperação do tratado naval. É absurdo supor que você tem dois inimigos, um que rouba e outro que lhe ameaça a vida. Mas Holmes disse que não iria a Briarbrae. Conheço-o há algum tempo, disse eu, e até hoje nunca ouvi fazer nada sem uma excelente razão. E com isso nossa conversa derivou para outros tópicos. Mas foi um dia cansativo para mim. Phelps ainda estava fraco após sua longa enfermidade e seus infortúnios o tornavam irritadíssimo e nervoso. Tentei em vão interessá-lo pelo Afeganistão, pela Índia, por questões sociais, por alguma coisa que pudesse distraí-lo. Ele retornava sempre a seu tratado perdido, remoendo, imaginando, conjecturando sobre o que Holmes estaria fazendo, que medidas Lord Holdhurst estaria tomando, que novidades teríamos na manhã seguinte. Com o avançar da noite, seu nervosismo tornou-se muito penoso. Tem confiança inabalável em Holmes? Perguntou. Já ouvi fazer algumas coisas notáveis. Mas alguma vez ele elucidou um caso tão obscuro como este? Ah, sim. Já ouvi resolver questão que apresentava menos pista que a sua. Mas não casos em que havia interesses tão grandes em jogo, não é? Não posso dizer isso. Ao que eu saiba, ele atuou nos interesses de 3 casas reinantes da Europa, em assuntos dos mais vitais. Mas você o conhece bem, Watson. Ele é um sujeito tão impenetrável que nunca sei muito bem como interpretá-lo. Pensa que ele tem esperança? Que espera se sair bem dessa? Ele não disse nada. Isso é um mau sinal. Ao contrário, noto que quando ele está desorientado, geralmente o confessa. É quando está numa pista e ainda não tem certeza de que é a certa que se mostra mais taciturno. Agora, meu caro, como nosso nervosismo não resolve nada, deixe-me implorar que vá se deitar. Espero que acorde bem disposto para tudo que pode estar à nossa espera amanhã. Por fim, consegui convencer meu companheiro a seguir meu conselho, embora soubesse por suas maneiras alvoroçadas que era pouco provável que dormisse. De fato, seu estado de espírito era contagiante, porque eu mesmo passei metade da noite virando-me na cama, ruminando aquele estranho problema e inventando uma centena de teorias, cada qual mais impossível que a outra. Por que Holmes ficar em Woking? Por que pedir a Miss Harrison que permanecesse o dia todo no quarto do doente? Por que tomara tanto cuidado em não informar as pessoas em Briarbrae que pretendia continuar nas proximidades? Até adormecer, dei tratos a bolas na tentativa de encontrar alguma explicação que desse conta de todos esses fatos. Eram 7 horas quando eu acordei. Fui imediatamente ao quarto de Phelps e encontrei-o abatido e exausto após uma noite insone. Sua primeira pergunta foi se Holmes já havia chegado. Estará aqui quando prometeu, respondi. Nem um instante mais cedo nem mais tarde. Minhas palavras se confirmaram, pois pouco depois das 8, um Hansom estacou diante da porta e nosso amigo saltou.
De pé junto à janela, vimos que ele tinha a mão esquerda enrolada por uma bandagem e o rosto fechado e pálido. Entrou na casa, mas demorou algum tempo a subir a escada. Parece um homem derrotado, exclamou Phelps. Fui forçado a confessar que ele estava certo. Afinal, disse eu, a pista do caso provavelmente está aqui na cidade. Phelps soltou um gemido. Não sei porquê, disse ele, mas esperava tanto de seu retorno. Com certeza não tinha a mão enfaixada assim ontem. O que terá acontecido? Você está ferido, Holmes? Perguntei quando meu amigo entrou na sala. Nada, é só um arranhão, fruto da minha própria falta de jeito, respondeu, dando-nos bom dia com a cabeça. Esse seu caso, Mr. Phelps, é sem dúvida um dos mais obscuros que já investiguei. Temia que estivesse além da sua capacidade. Foi uma experiência das mais extraordinárias. Essa bandagem nos fala de aventuras, disse eu. Não vai nos contar o que aconteceu? Depois do jejum, meu caro Watson, lembre-se que respirei 50 quilômetros do ar de Surrey esta manhã. Suponho que não houve nenhuma resposta do meu anúncio para os cocheiros. Bem, não se pode esperar acertar sempre. A mesa estava posta, e no instante em que eu ia tocar a campainha, Mr. Hudson entrou com o chá e o café. Minutos depois, ela trouxe 3 travessas cobertas e todos nós aproximamos da mesa. Holmes famintos e eu curioso e Phelps do mais sombrio estado de depressão. Mr. Hudson mostrou-se à altura da ocasião, disse Holmes destampando um prato da galinha ao curry. A culinária dela é um pouco limitada, mas como escocesa tem uma boa ideia de jejum. E tem aí você, Watson? Ovos com presunto, respondi. Bom, que deseja, Mr. Phelps? Galinha ou curry ou ovos? Ou prefere se servir? Obrigado, não posso comer nada, respondeu Phelps. Oh, vamos, experimente o prato que está à sua frente. Obrigado, realmente prefiro não comer. Bem, nesse caso, disse Holmes com uma piscadela maliciosa, suponho que não faz objeção a servir-me. Phelps ergueu a tampa e instantaneamente deu um grito e ficou ali sentado, com o rosto tão branco como a travessa que fitava. No meio dela estava um pequeno cilindro de papel cinza azulado. Pegou-o, devorou-o com os olhos e pôs-se a dançar pela sala como um louco, apertando-o no peito e soltando gritos de alegria. Depois caiu numa poltrona tão bambo e exausto com suas próprias emoções que tivemos de lhe derramar conhaque pela garganta abaixo para impedir que desmaiasse. Pronto, disse Holmes, dando-lhe palmadinhas no ombro para acalmá-lo. Foi maldade fazê-lo aparecer assim diante do senhor. Mas, Watson, pode lhe contar que nunca consigo resistir a um toque de dramaticidade. Phelps agarrou-lhe a mão e beijou-a. Que Deus o abençoe! Exclamou. O senhor salvou-me a honra. Bem, a minha própria estava em jogo, o senhor sabe, disse Holmes. Eu lhe asseguro que é tão odioso para mim falhar num caso quanto para o senhor cometer um erro numa missão. Phelps guardou o precioso documento no bolso mais interno do paletó. Não ouso continuar interrompendo seu desjejum, mas estou morrendo de curiosidade para saber como conseguiu e onde estava. Sherlock Holmes tomou uma xícara de café e voltou a sua atenção para os ovos com presunto. Em seguida levantou-se e acendeu o cachimbo e instalou-se em sua poltrona. Primeiro vou lhe contar o que fiz, depois como vim a fazê-lo, disse. Depois de deixá-lo na estação, fui dar uma encantadora caminhada por um admirável cenário de Surrey até uma linda aldeiazinha chamada Ripley, onde tomei meu chá numa estalagem e tive a precaução de encher meu frasco e pôr no bolso uns sanduíches embrulhados em papel. Fiquei ali até o entardecer, quando parti novamente para Woking. Pouco depois do pôr do sol, encontrei-me na estrada principal junto a Briarbrae. Bem, esperei até que a estrada ficasse vazia. Ela nunca é movimentada em momento algum, acredito, e escalei a cerca para entrar no terreno. Certamente o portão estava aberto, exclamou Phelps. Sim, mas tenho um gosto peculiar nessas matérias. Escolhi o lugar onde crescem os 3 abetos e, protegidos por ele, atravessei sem que houvesse a menor chance de alguém na casa me ver. Agachei-me entre os arbustos do outro lado e rastejei-me de um para o outro. Prova disso é o estado deplorável dos joelhos da minha calça. Até chegar à moita de rododendros, bem em frente à janela de seu quarto. Agachado ali, aguardei os acontecimentos. A persiana de seu quarto não estava abaixada, e pude ver Miss Harrison sentada lá, lendo junto à mesa. Eram 10h15 quando ela fechou seu livro, cerrou a persiana e se retirou. Ouvi-a trancando a porta e tive certeza de que girara a chave na fechadura. A chave! Exclamou Phelps. Sim, eu dera a Miss Harrison instruções para trancar a porta por fora e levar a chave consigo quando fosse se deitar. Ela cumpriu todas as minhas ordens, ao pé da letra, e certamente sem sua cooperação o senhor não teria esse papel no bolso do paletó. Ela saiu, as luzes se apagaram e eu lá fiquei, agachado na moita de rododendros. Era uma bela noite, mesmo assim a vigília foi muito cansativa. Havia, é claro, o tipo de ansiedade que o caçador sente quando fica à beira do curso d'água à espera da caça graúda. Mas foi uma noite longa, quase tão longa, Watson, quanto aquela em que você e eu esperamos naquele quarto mortífero quando investigavam o probleminha da banda malhada. Um relógio da igreja em Woking batia os quartos de hora, e mais de uma vez pensei que ele tivesse parado.
Por fim, por volta das 2 da manhã, ouvi de repente o som suave de um ferrolho sendo empurrado e um rangido de uma chave. Um instante depois, a porta de serviço foi aberta, e Mr. Joseph Harrison saiu ao luar. "Joseph!" exclamou Phelps. Estava sem chapéu, mas tinha uma capa preta jogada sobre os ombros, de modo a poder esconder o rosto num instante se houvesse algum alarme. Caminhou na ponta dos pés à sombra da parede e, quando chegou à janela, enfiou uma faca de lâmina comprida entre os caixilhos e empurrou o trinco. Escancarou a janela e, enfiando a faca nas fissuras da persiana, ergueu a tranca e abriu-a. De onde estava, tive uma visão perfeita do interior do quarto e de cada um de seus movimentos. Ele acendeu as 2 velas que se encontravam sobre o aparador da lareira e em seguida passou a levantar o canto do tapete nas proximidades da porta. Logo se inclinou e retirou um quadrado de tábua, como os que costumam ser deixados para dar aos bombeiros acesso às juntas nos canos de gás. Este cobria de fato a junta em T, de que sai um cano que abastece a cozinha situado embaixo. Desse esconderijo, ele retirou aquele pequeno cilindro de papel, empurrou a tábua para o lugar, arrumou de novo o tapete, apagou as velas e caminhou diretamente para os meus braços, pois eu estava à sua espera junto da janela. Bem, o homem é muito mais perverso do que eu imaginava. Avançou sobre mim com sua faca e tive de derrubá-lo 2 vezes. E levei um corte nos nós dos dedos, antes de conseguir dominá-lo. Quando terminamos, ele me lançava olhares assassinos, com o único olho com que podia enxergar, mas ouviu a voz da razão e entregou-me os papéis. De posse deles, deixei o sujeito escapar, mas telegrafei para Forbes esta manhã, dando-lhe todos os detalhes. Se ele for rápido bastante para agarrar a sua presa, muito bem. Mas se, como desconfio profundamente, encontrar o ninho vazio quando chegar lá, tanto melhor para o governo. Imagino que tanto o Lord Holdhurst quanto Mr. Phelps ficariam muito mais satisfeitos se esse caso nunca chegasse a um tribunal. Meu Deus, disse nosso cliente no arquejo. Está me dizendo que durante estas longas 10 semanas de agonia os papéis roubados estavam, o tempo todo, dentro daquele mesmo quarto comigo? Exatamente. E Joseph? Joseph é um bandido, um ladrão? Suspeito que o caráter de Joseph seja profundo e perigoso demais para que o julguemos pela aparência. Pelo que fiquei sabendo esta manhã, entendi que ele perdeu muito especulando com ações, e está disposto a fazer qualquer coisa para melhorar sua situação. Sendo um homem absolutamente egoísta, quando uma oportunidade se apresentou, não permitiu que a felicidade da irmã ou a reputação do senhor lhe detivessem a mão. Percy Phelps afundou-se em sua poltrona. Minha cabeça está rodando, disse. Suas palavras me deixaram zonzo. A principal dificuldade no seu caso, observou Holmes, era, em sua maneira didática, residia no fato de haver indícios demais. Os dados vitais estavam cobertos e escondidos pelos irrelevantes. Entre todos os fatos que se apresentavam a nós, era preciso selecionar os que considerávamos essenciais e depois reuni-los na devida ordem, de modo a reconstruir essa tão extraordinária cadeia de eventos. Eu já começara a desconfiar de Joseph quando o senhor me disse que pretendera viajar com ele aquela noite. Era, portanto, muito provável que em seu caminho ele passasse em seu escritório para pegá-lo, já que conhecia bem o ministério. Quando soube que alguém estivera tão aflito para entrar no seu quarto e que ninguém além de Joseph teria podido esconder alguma coisa, o senhor nos contou em sua narrativa como desalojara ao chegar como o médico. Todas as minhas desconfianças se transformaram em certeza, em especial porque a tentativa foi feita na primeira noite em que a enfermeira estava ausente, mostrando que o invasor estava bem a par do que se passava na casa. Como fui cego, os fatos do caso, até onde pude deduzi-los, são os seguintes. Esse Joseph Harrison entrou no ministério pela porta de Charles Street e, conhecendo o caminho, foi direto ao seu escritório, assim que o senhor saiu. Não encontrando ninguém, prontamente tocou a campainha, e no instante que fez, seus olhos deram com o papel sobre a mesa. Uma vista de olhos mostrou-lhe que o acaso pusera em seu caminho um documento de estado de imenso valor, e num piscar de olhos ele o enfiou no bolso e partiu. Passaram-se alguns minutos, como o senhor se lembra, antes que o sonolento contínuo lhe chamasse a atenção para a campainha. Foi tempo bastante para o ladrão escapar. Ele partiu para Woking no primeiro trem, e tendo examinado seu botim, e se convencido de que tinha realmente imenso valor, escondeu-o no que se julgou um lugar muito seguro, com a intenção de retirá-lo dali dentro de 1 ou 2 dias, e levá-lo para a embaixada francesa, ou para onde quer que lhe parecesse que obteria um bom preço. Sobreveio então o seu súbito retorno. Quando menos esperava, foi despejado de seu quarto, e desse momento diante houve sempre pelo menos 2 pessoas lá para impedi-lo de recuperar seu tesouro. A situação para ele deve ter sido de enlouquecer, mas finalmente ele pensou ter encontrado sua chance. Tentou introduzi-lo no seu quarto, mas o senhor estava acordado e frustrou-o. Talvez se lembre de que não tomou seu remédio usual aquela noite. Lembro-me. Imagino que ele havia tomado providência para tomar o medicamento eficaz e estava bastante seguro de encontrá-lo inconsciente. Compreendia, claro, que repetiria a tentativa assim que pudesse fazê-lo com segurança. Deixando o quarto, o senhor lhe deu a oportunidade que queria.
Mantive Miss Harrison lá o dia inteiro para que ele não pudesse se antecipar a nós. Depois, tendo-lhe dado a ideia de que o terreno estava livre, montei guarda como descrevi. Já sabia que os papéis deviam estar no quarto, mas não tinha nenhum desejo de arrebentar todo o assoalho e os rodapés na procura deles. Assim deixei que ele os retirasse do esconderijo, poupando-me uma infinidade de trabalho. Há algum outro ponto que eu possa esclarecer? Por que ele tentou a janela na primeira ocasião? Perguntei, quando poderia ter entrado pela porta. Para chegar à porta, ele teria de passar por 7 quartos. Por outro lado, podia chegar facilmente ao gramado. Mais alguma coisa? Não lhe parece, perguntou Phelps, que ele não tinha nenhuma intenção homicida? A faca foi usada apenas como uma ferramenta? É possível, respondeu Holmes, dando de ombros. Só posso dizer com certeza que Miss Joseph Harrison é um cavalheiro em cuja misericórdia eu relutaria extremamente em confiar.